Salve, salve, ilustres. Agora sim, temporada 2021. Vamos tentar chegar com áreas novas e melhorar, né? Bom, para quem não conhece, eu sou Marcel Bartolo, eu sou um dos organizadores do Encontro Ilustra, ou Ilustradoria, que é uma parceria aqui com o Sesc de Sorocaba, longeva parceria, que normalmente eram encontros presenciais, quando isso ainda existia, mas a gente vem migrando para esse formato digital. E esse ano, agora de 2021, a gente deve fazer alguns encontros bimestrais nesse formato, no canal aqui do Sesc Sorocaba. E eu convido todo mundo a também assinar o canal do Encontro Ilustra, que aí vocês vão acompanhar esse material que a gente faz em parceria com o Sesc e outros conteúdos que a gente também produz para lá. A ideia é sempre bater papo sobre quem trabalha com desenho ou coisas relacionadas a isso. Então, hoje eu tenho dois convidados bem legais, assim, que eu acho que vão servir para a gente bater um papo sobre essa produção nacional de quadrinhos. E a gente acabou pegando um convidado de cada ponta do país. Assim. Então, temos o Guilherme Smith, que é de Porto Alegre, e temos o Luiz Andrade, que é lá de Manaus. E eu queria que eles se apresentassem, né? Vamos falar um pouquinho do que cada um faz, que cada um fez e que cada um está fazendo. E aí a gente depois começa a ver como é que está a cena da produção de quadrinhos de cada região. Tá? Guilherme, vamos começar com você. Quem é o Guilherme Smith? Né? O que você já fez nesse cenário nosso de quadrinhos? Eu sei que você pesquisa, né? Você é um acadêmico dos quadrinhos, digamos assim. Conta aí pra gente. Bom, então, meu nome é Guilherme Smith. Eu sou de Erechim, no interior do estado do Rio Grande do Sul, quase divisa com Santa Catarina. Por isso, esse meu sotaque é assim, mais da colônia. Vocês vão perceber que é um pouco mais diferente do que estão acostumados a sotaque gaúcho. Mas eu sou formado em publicidade e propaganda, né, porque desde sempre eu gostava de quadrinhos, que unia imagens e textos, então eu pensei, já comecei com publicidade e propaganda une imagem e texto, então eu acho que pode ser um caminho interessante para trabalhar com esse meu conhecimento de quadrinhos, né. Que eu acho que como a maioria dos brasileiros se alfabetizou com Turma da Mônica, com Disney e tal, e eu fui para super-heróis ali pela pré-adolescência, né, que daí eu comecei realmente a colecionar quadrinhos para valer, porque os super-heróis eles exigem, digamos, uma coleção que perdure por mais tempo, né, não são histórias pontuais. Então, sim, depois que eu fiz publicidade e propaganda, depois eu fui fazer mestrado em Memória Social e Bens Culturais, né, que é um mestrado interdisciplinar, que é bem interessante, inclusive é profissional, e eu desenvolvi lá um quadrinho autobiográfico, né, sobre sexualidades e identidade, né, que também sou queer, né, me considero queer, não vou dizer gay, porque é uma coisa muito forte, acho que queer, abarca todas as possibilidades. Certo. E da comunicação, né? Vamos ver como é que vai ser esse percurso. E daí não sei, agora eu falo sobre os meus quadrinhos, como é que eu comecei minhas publicações, ou passamos para o Luiz primeiro? Passamos para o Luiz primeiro e a gente vai batendo bola. Assim. Vai lá, Luiz. E você, sei que também é um pesquisador, né? Além de ser roteirista e desenhar também. Conta aí sua experiência, de onde você vem, o que você faz, o que você fez. Bem, vamos lá, gente. Eu estou olhando aqui para dois lugares diferentes, porque estou com a tela do computador e a câmera aqui do lado. Mas, então, eu sou estudante de língua portuguesa, estou finalizando agora, já entreguei TCC, inclusive, sobre quadrinhos. Eu sou escritor, escrevo já desde 2014, publico mesmo, né? Antes disso, fazia mais uns fanfics aí que estão perdidos na gaveta e não verão a luz do dia. E eu trabalho hoje um pouco mais voltado para a área do texto mesmo, inclusive de carteira assinada eu trabalho como texto, eu sou preparador de texto e revisor hoje.
E também estou estudando aí para tentar entrar no meio editorial, né, como editor, assistente editorial, algo nesse sentido, Legal. né? Resumindo bem, é basicamente isso. Legal. Eu lembro que a gente se conheceu no FIC, né? Que, para quem não conhece, é um festival, o Festival Internacional de Quadrinhos, que é muito legal e é uma experiência que eu recomendo para qualquer pessoa que queira ter uma noção da diversidade do quadrinho brasileiro, né? Que vai muito além do Maurício de Souza e tudo mais que a gente já sabe, né? E desde criança está aí com a gente. Sempre conto essa história, que a minha mãe foi comigo para o FIC, né, no de 2018, porque eu tenho um primo meu que mora lá em BH e tal, e ela ficou impressionada, né, com a quantidade de expositores, de quadrinistas vendendo diferentes histórias e diferentes formatos, né, e de todos os lugares do Brasil, né. A gente, por acaso, acho que ficou, acho que mesa perto, a gente, eu e o Luiz. O Guilherme eu não lembro quando que eu conheci, mas foi também em algum evento, não lembro exatamente qual. Inclusive, saudades agora, falando do FIC. Pois é, eventos. E o FIC deveria ter acontecido no passado, né? Então era uma vontade que todos nós tínhamos e tal. Bom, eu acho que é legal, assim, falar um pouquinho agora dos quadrinhos que vocês já fizeram, né? E aí depois a gente vê essas maneiras de como que se publicar, como que a gente pode viabilizar isso, né? Guilherme, conta aí então um pouco. Eu sei que você já fez quadrinho pra caramba, né? Mostra aí um pouco da sua produção e aí depois o Luiz mostra também. Vamos lá. Vamos lá, então. Eu tenho background um pouco editorial, porque assim como o Luiz falou, eu tive uma editora em 2008, a gente fundou a editora chamada Não Editora, que a gente lançou por primeiro esse livro aqui, Ficção de Polpa, que foi uma coletânea de livros de ficção especulativa, de horror, ficção científica e fantasia. Já teve 5 edições. Isso mesmo. E foi a partir dali que eu comecei a me embrenhar um pouco no mercado editorial e aprendi também a fazer diagramação, capa, essas partes de design, né, que é com que eu trabalho hoje, fora dos quadrinhos, né? E quadrinhos não dá pra ser como a gente sabe, não dá para ser uma coisa que sustente a nossa vida só a partir dos quadrinhos, né? É uma coisa bem difícil encontrar brasileiros que tenham, que levem a vida só com os quadrinhos, né? Então tem que ter alguma coisa em paralelo. E daí também eu publiquei como escritor, assim como o Luiz, publiquei esses 2 livros aqui, a Loja de Conveniências, aqui, que é de 2014, que é uma novela, e esse aqui que saiu pelo IEL, Instituto Estadual do Livro, Vemos as Coisas Como Somos, que saiu em 2012 e que foi um edital que eles fizeram para publicação. E, assim, editais foram uma saída bem interessante para publicação para mim, né? Não sei se para o Luiz também tem a mesma experiência, mas já publiquei agora, vai para o 3º quadrinho que eu vou publicar para o edital, né, fora esse livro que já foi. Então é uma forma de conseguir algum dinheiro para produzir. Tanto para publicação como para produção. Isso. Aí como quadrinho mesmo, comecei com esse fanzine aqui, Fratura Exposta, né, que ele era bem fininho, bem 16 páginas só, mas era colorido. Vou mostrar algumas páginas que dá para mostrar aqui para todas as idades. Deixa eu ver aqui. Porque ele é para mais de 18. Colorido e tal. Conversei com alguns amigos que eu conhecia, que desenhavam, já tinham colaborado comigo no Ficção de Polpa. E eles fizeram essa história, só que foi paga, né? Foi paga a produção das páginas. Você, então, começo, você reuniu um time de desenhistas que você escolheu e você bancou esses desenhistas para produzir algumas histórias suas. Legal. E daí me lancei na Gibicon 2, se eu não me engano, que a gente lançou essa Fratura Exposta. E aí, a partir de então, fui fazendo mais contatos com outros desenhistas, que eu não tinha contato quase com ninguém, e a gente lançou o Fuga, que é esse aqui, que é um quadrinho também especulativo e tal.
E depois o Lady Horror Show, que daí sim foi um trabalho de coletivo, né, que é com vários roteiristas, vários desenhistas, vários coloristas, vários artefinalistas. Então esse foi um esforço bem editorial. Esse ainda com aquele formato daquela editora inicial sua? Não, a editora, eu saí dela por motivos econômicos, né, porque não estava dando para sustentar a editora, e agora ela faz parte da Dublinense, é um selo da Dublinense. Então, se vocês forem lá no site dublinense.com.br, vocês podem encontrar os livros da não editora e os livros da Dublinense lá à disposição. E daí todos de forma independente até então, né. O primeiro que foi feito mesmo por uma editora foi o Desastres Ambulantes, e pela Jupati, né, e ele foi também pelo edital do PROAC. Eu não sou de São Paulo, mas o desenhista, o Romy Carlos, é de São Paulo, então foi no nome dele que foi escrito o edital, né. E outra maneira que também eu consegui fazer publicações foi pelo Catarse, né, que é o crowdfunding, né, para quem não conhece, é uma plataforma de financiamento coletivo, que as pessoas colaboram com alguns valores e tem algumas recompensas que podem ser desde camisetas até marca-páginas, ímãs, enfim, tem várias coisas. Que foi o Sigrid, Abandonado pelos Deuses, que eu fiz com o Thiago Krenin, e a ideia foi do Christian Santos, né? Então foi uma outra forma que a gente financiou. Inclusive também o Desastre Ambulante saiu pela Jupati e o Sigrid também saiu pela Jupati, né? Legal. E no mesmo ano, publiquei o Fratura Exposta Redux, que foi a publicação inteira daí do fanzine Fratura Exposta, que era para ser em 12 partes, daí tem mais esse problema no mercado, né, que uma coisa, em muitas partes a gente não consegue sustentar, nem que seja uma periodicidade anual, é muito complicado. Sim. E ele foi reduzido para 4 partes. Então foi o que a gente conseguiu publicar e saiu colorido, saiu... como deu, né? Depois, daí, veio Extremos da Existência, que é de horror, e daí tem desenhos meus, que vou mostrar como é os meus desenhos de roteiristas. É um São horror? bem precários. É um horror. Não, mas o importante é contar a história. Fiz autobiografia aqui, que daí autobiografia sim, né? Segundo o que eu estudei no mestrado, a autobiografia fica mais interessante se ela é feita com os próprios desenhos, isso, com todo, do princípio ao fim, por ti mesmo, né? Claro. Então, Que legal. tem alguns desenhos, né? A influência da Xuxa na minha infância, por exemplo. Aí, já tô chegando no fim, Esse saiu quando? A sua autobiografia saiu quando? Saiu em 2018. 18. No final do meu mestrado. Legal. Saiu pela Marca de Fantasia lá de João Pessoa. Inclusive, no site da Marca de Fantasia, é possível baixar ela, o PDF, tá gratuito lá para quem quiser dar uma lida. Daí depois, então, pelo Catarse também saiu Bem na Fita, pela editora Script, né, que o Marcel também fez uma colaboração aqui, deixa eu fazer aqui na impressão, mas o pôster que vinha com a edição era do Marcel. Era um cartão, né? Foi bem legal. Esse aqui sobre videoclipes, né? E também foi um trabalho de edição, porque, inclusive tem o meu pequeno meu primeiro gradiente aqui. Bem retrô, assim, né? Que era de pegar as músicas, né? Os clipes dos anos 80. E também foi trabalho editorial, que eu tive que juntar roteiristas. O único roteirista fui eu dessa vez, mas vários desenhistas daí fizeram a HQ. Sim. E os últimos que eu lancei esse ano de pandemia foi esse fanzine aqui, a Game Fortnite, por causa do sucesso do Fortnite. Então, digamos, uma brincadeirinha com isso, né? Sim. E o Divas Brasileiras, que saiu pela Funarte, que é outro edital, que foi Decentrarte, que eu fiz com o Eduardo Ribas. Legal. Isso eu não tinha visto. Então, são essas minhas produções. Pouca coisa, né? É isso, por enquanto. E, Luiz, mostra um pouquinho, então, das suas coisas, então, coletivas e as suas produções individuais também.
para a gente Caramba. depois ver as semelhanças e as diferenças aí da Sim. produção. Depois dessa, a gente fica até, né? Caramba, Guilherme. Assim. Eu vi, eu sabia que eu tinha visto o trabalho do Guilherme em algum lugar, e ele me corrige se eu estiver errado, eu acho que foi na PocCon online, você deve ter participado, né, Guilherme? Sim, eu te vi por lá, eu e minha namorada, a gente estava aqui assistindo o evento, então eu dei uma olhada lá no teu trabalho, mas ainda não te segui, agora já vi. Maravilhoso, muito legal o teu trabalho, cara. Então, confirmando algumas coisas que o Guilherme falou aí, a gente tem encontrado aqui em Manaus, no Amazonas como um todo, acho que no norte mesmo, a saída dos editais, né? Utilizar os editais é uma forma de fomento à cultura para a produção de quadrinho, né? A gente tem descoberto isso e tem dado certo. Então, eu comecei a produzir mesmo, a publicar em 2014, mais ou menos. E, assim, individual eu tenho pouca coisa. Eu acho que eu tenho o primeiro quadrinho que eu publiquei individualmente foi o Meriadoc, que era algumas tirinhas que essa produção aqui eu fiz meio às pressas para levar para a CCXP em 2016, primeiro evento que eu participei fora foi meu primeiro da minha também. cidade. Foi, cara, olha aí. Foi. Eu tava muito assim, não tava tão à vontade no evento, então não conheci muita gente em 2016. Mas no FIC eu já tava bem mais solto, então eu ia visitando a mesa da galera assim que eu mas é outro clima de evento também, né? Eu também sempre falo isso, meio repetitivo, mas o FIC tem cerveja, a CCXP não. Então isso já demarca uma diferença considerável. Com certeza, é muito diferente, o clima é outro e você se sente muito mais à vontade. Não sei também se no meu caso foi uma questão de estar em São Paulo a primeira vez também, que me deixou um pouco assim travado, né? Mas enfim, as próximas vezes eu acho que vão ser melhores. E aí, em 2018, eu também lancei esse material aqui, que é o Trovão, um quadrinhozinho aí de 30 páginas só. Material completamente meu também. Aqui ainda foi do meu próprio bolso mesmo, foi recursos próprios. E foi uma questão de experimentação. Eu queria mesmo fazer um quadrinho meu, né, sozinho. Antes eu já tinha feito arte finalização para outros quadrinhos, cenários, mas ainda não tinha feito nada meu, né? Logo em seguida, acho que foi no mesmo ano, 2018, essa continuação aqui do Trovão, ele foi selecionado em edital público aqui pela Prefeitura de Manaus. E aí eu já contei com uma equipe um pouco maior, contratei um roteirista, ele roteirizou boa parte do quadrinho. Tem uma segunda história que é tipo um epílogo, que também conta com a participação de outro desenhista. Aqui eu acho que a produção, tanto a minha produção quanto a produção local, já estava colhendo alguns frutos de eu diria que um movimento que a gente tem conseguido avançar aqui, né? E aí, o que eu acho que é o foco da nossa... esse eu lembro. Esse movimento é o Ajuri. Que é uma esse eu lembro que pro FIC, né? Isso. A gente conseguiu um apoio da Secretaria de Cultura aqui. Na época estava acontecendo uma transição de governo. Eu acho que foi notícia no país todo que o nosso governador estava sendo preso. E aí houveram novas eleições, né, eleições aí complementares. E aí nova Secretaria de Cultura estava apoiando bastante as outras linguagens, né? E aí eles apoiaram a nossa saída ao FIC. Então eles deram para a gente um stand e pagaram aqui a impressão dessa revista. Então, legal. Foi um baita cartão de visita para a gente. Eu até coloquei um durex aqui. Mas foi um baita cartão de visita para a gente poder levar a produção da galera para fora e justamente no FIC, né? Que eu acho que assim, é uma parte essencial da nossa produção independente no país, é ter o FIC. Ter o FIC. É um patrimônio do quadrinho nacional. E aqui são histórias aí de 1 a 4 páginas, eu tenho um roteiro nessa história. E início do ano passado, que durou 10 anos, eu organizei
essa coletânea aqui em comemoração ao Dia do Quadrinho Nacional, logo em janeiro, né? Tem uma historinha minha também, quando eu ainda desenhava só à mão mesmo, sem recurso digital. Basicamente, o que eu tenho de quadrinhos é mais ou menos isso, mas eu também escrevo bastante conto para antologia. Inclusive, saiu um livro meu agora, no sábado eu fiz o lançamento dele online ainda, não tem a versão impressa, mas eu escrevo bastante aí já faz uns 6 anos, mais ou menos. Legal. Eu lembro quando essa revista você mostrou lá no FIC e tinha uma galera, né? Eu achei muito legal que vocês estavam com um stand, né? Lá, então, e aí boa parte dessa galera do FIC para cá também vem produzindo coisa e parece que chega mais fácil para cá agora, né? Porque o pessoal daqui conhece e tal. Foi importante ter esse contato pessoal, né? Tipo, no evento, conhecer as pessoas e tal. Demais. Aqui, por exemplo, o Ilustradoria, ele é um evento que a gente sempre traz alguém, mas a gente tem um ponto de encontro para as pessoas poderem bater papo e se conhecer, né? Pessoas que querem trabalhar com desenho podem conhecer pessoas que trabalham com desenho, né? Essa troca pode gerar trabalhos coletivos, pode trazer parcerias e tal. Aí, quando a gente fala com o pessoal de São Paulo, que é aqui do lado, acham que o que a gente faz aqui é tipo, pô, é muito legal e tal, tipo, cara, mas isso é o básico, né? Você parar para pensar assim, a gente tem que fazer isso mesmo. Eu queria saber de vocês, assim, as experiências locais, né? E como vocês veem a cena um pouco da região de vocês, né? Existe uma cara, existe conexões, assim, seja, né, temática, seja alguma coisa que crie uma face para essa cena, e o que vocês veem, né, de diferenças ou coisas interessantes, peculiaridades da região de vocês para se fazer quadrinho, né? Principalmente de maneira coletiva, né? Fala aí, Guilherme, um pouco, e aí depois o Luiz também. Olha, eu vejo que aqui no Rio Grande do Sul, como o estado está bastante falido, principalmente essa parte da cultura, que agora só veio o edital Aldir Blanc, nossa, para a gente ter alguns subsídios, assim. Uhum. A conexão tá... Tem mais editais do que para nós, pelo menos. Sim. Aqui, por exemplo, os editais que eu fui contemplado são de outros estados, por exemplo. Não teve um edital daqui do Rio Grande do Sul que eu fui contemplado até agora, por exemplo. Então, é bastante difícil, a gente tem que cavar, né, as oportunidades e... fazer parcerias com artistas de outros estados. Isso. E buscar outras formas que podem ser publicadas por um Catarse, por exemplo. A maioria daqui publica pelo Catarse, ou então muitos mostram seu trabalho na internet, no Instagram, que é uma plataforma que mostra muito, principalmente quem é ilustrador, quem trabalha mais com a arte, ajuda muito, né, nessa vitrine. Eu não vejo assim que existe uma produção muito local, muito regional, de quadrinhos, né, que a gente é muito tradicionalista, né, tem os movimentos tradicionalistas gaúchos e tudo mais, mas eu não vejo assim que tenha... Eu até participei do Liga um quadrinho que fala sobre lendas gauchescas, mas não vejo que tenha essa coisa mais voltada para essa tradição gauchesca nesse sentido, né? Eu vejo que é um quadrinho múltiplo que tem aqui, né, bastante urbano. Só uma curiosidade, porque assim, eu tenho uma curiosidade, assim, porque, por exemplo, na música, o rock gaúcho, né, o rock do sul, no geral, ele criou um ecossistema próprio, né? Ele parece que se subsistia independente de fazer show no resto do país, assim, né? Ou então fazia show, mas não precisava aparecer na televisão e tal. Então é por isso que eu fiquei curioso, assim, se existe alguma coisa assim, né, tipo local, mas continue, desculpa interromper.
Sim, eu acho que isso do rock gaúcho, por exemplo, que era uma época que a mídia estava bastante forte aqui no Rio Grande do Sul, os patrocínios estavam bastante fortes no Rio Grande do Sul, o sustento da cultura, eu acho que o rock gaúcho ele teve esse cenário mais resplandecente, digamos assim, por todo o país. Foi um período, acho que mais de fartura, né, que a gente tinha. Agora está bem difícil, tanto que o rock que era antigamente, né, a gente não vê, a gente ainda não vê tantas bandas aparecendo por aí como a gente via na década de 2000, na década de 90, 80, sei lá. E acho que os papéis importantes aqui no Rio Grande do Sul para a difusão dos quadrinhos, do rock, da cultura, enfim, é a mídia, que é bastante bairrista, né? Então ela ajuda a destacar o trabalho local, né? Então nisso a gente tem sempre bastante apoio da divulgação e dos jornais, mas isso também agora se diluiu muito por causa das redes sociais, né? Então já não tem uma coisa que é um trabalho pontual da região, né? Agora com as redes sociais é tudo para todos os lados, para todo mundo, e eu acho que essa mudança caracteriza bastante também o conteúdo que vai sendo produzido também dos quadrinhos, né? Sim. Não, é legal, porque, na verdade, a gente vê que você pode ter parceria com, né, o mundo inteiro, né? Então, a curiosidade que eu tenho também com vocês você falou, para o desenhista, para o ilustrador se mostrar na internet é mais fácil, né? E para vocês que priorizam a escrita, né, quais são esses canais assim também, né? Tipo, como é que eu vou convencer alguém a desenhar uma história minha e tal? Mas antes da gente entrar nessa, Luiz, fala um pouquinho da cena aí de como que você decodifica. E a gente tem uma visão daqui, né? Muitas vezes assim, o folclore e tal, que é legal pra caramba, mas é só isso que é para se contar? Não, não é. Eu já fui para Manaus e já fui para Belém, mas já faz bastante tempo. Eu fui em 2002 e 2005. Eu sou velho. Mas, assim, eu gostei demais. Foi uma experiência incrível. Eu acho que todo mundo tem que conhecer, pelo menos uma vez na vida. Então, mostra para a gente aí um pouquinho quais são essas temáticas que vocês trabalham, qual é o fio condutor assim, que você enxerga, né, na cena aí. Então, cara, na verdade eu acho que a gente está se descobrindo, né, em muitos sentidos aqui, tanto que se você for pegar os quadrinhos de 3 quadrinistas diferentes, sei lá, você vai ver 3 temáticas diferentes, é muito, muito, muito fácil. Então, por exemplo, eu tenho o Trovão é sobre meninos de rua, garotos de rua e as tragédias que as questões sociais, né, causam, né, na vida de uma criança que está à mercê da rua e de tudo que acontece na rua. É claro que tem uma roupagem ali de herói e tudo mais, mas é para falar sobre violência e falar de uma Manaus cheia de problemas. Ao mesmo tempo que aqui atrás de mim a gente tem o Ajuricaba, que acabou de sair, um quadrinho do Ademar Vieira, do Jusilande Júnior e do Thier Santos, lá do Amapá, que é sobre o líder, né, esse líder que para muita gente é lenda, né, mas que foi real e que conseguiu combater o avanço português aqui na região durante 5 anos. Né? Ele juntou mais de 30 nações indígenas. Então, você vai ver esse tipo de temática muito, muito diferente de um quadrinho para o outro. Isso é muito normal. A gente até no FIC recebeu algumas críticas, porque as pessoas esperavam ver da gente folclore, mitologia indígena, né? ver mito ou ver crença de fato, né? As pessoas esperavam isso, né? E a gente recebeu na cara assim, esse tipo de crítica. E a gente ficou assim, poxa, a gente não queria ir no estereótipo. O pessoal acha que Manaus é o quê, né? Tipo, também, né? Acha pois que é, você não, tá mas... dentro, né? Também tem um pouco isso, assim, né? De não ter muita noção do que é a cidade de Manaus, o que é
a cidade de Belém, né? Isso, é normal, e assim, era normal também a gente estar um pouco perdido e estar com medo do estereótipo. Foi a primeira vez que a gente se lançou num evento assim tão grande. Aí tu e a galera que está assistindo pode se perguntar, poxa, mas vocês produzem desde quando? A gente sempre produziu. A questão é que Manaus passou por um período onde a produção era quase inexistente. Eu vou dizer que era inexistente porque a gente tem quadrinista aqui produzindo uma coisa ou outra, mas não tinha um quadrinho de fôlego de 100 páginas, né? Tinha alguns zines que ficavam rodando pela cidade e aquela produção que ia direto para jornal ou revista. Se você for pesquisar na internet, você vai ver quadrinho manauara, por exemplo, o Caboquinho, né? E o Curumim. O Curumim, principalmente, porque ele é publicado no jornal até hoje. Mas, fora isso, todos os quadrinistas eles tinham que ser chargistas no jornal, porque a produção aqui era muito pequena e não tinha evento, né? Então, a gente está se descobrindo agora. Eu acho que assim, a gente não tem um tema preferido, não tem uma cara. Eu acho que isso está em processo de se conhecer, até de se conectar enquanto região, né? A gente está descobrindo nossos colegas do Pará agora, que a gente só ouvia falar, e agora a gente fala com eles, a gente faz trabalho junto com eles, participa de eventos. Um quadrinho que eu comprei já há vários anos atrás, que é de uma galera de Belém, que é o Encantarias, é isso o nome? Sim, Encantarias, eu acho que tem, deixa eu ver. Que é coisa de folclore e tal. Sim, desenhado meio com aquarela e tal. Na época achei super legal, mas também na época eu não conhecia também ainda praticamente ninguém, assim. Então foi uma coisa que eu li, achei bacana, mas também estou lembrando de agora, na verdade, sabe assim. Tem uma galera que, por exemplo, estava no Encantarias que hoje participou do Açaí Pesado, que é um movimento que está ganhando força pra caramba lá no Pará, um coletivo, né? E eles estão até com campanha no Catarse agora. Então a gente está se conhecendo, né? Tá conhecendo nossas temáticas, sobre o que a gente quer falar, né? A gente está conhecendo agora. Basicamente é isso. Então, vamos para esse tema agora, assim, para quem que está começando, né? Assim, eu quero fazer meu quadrinho e tal, mas eu sou roteirista, eu tenho uma ideia, eu tenho uma história, né? Como é que eu faço, né? Além de escreve, né? Escreve, tem que escrever para caramba e tal. Mas essas conexões, assim, né? Porque como que você vai abordar alguém para desenhar a sua história, né? Tipo, o Guilherme falou ali, poxa, eu paguei os desenhistas para desenhar a revista e tal. Tipo, se vocês soubessem como é que isso é raro, isso é bem raro. Mas, às vezes, você pode fazer uma parceria bacana, de fato, e você fazer alguém embarcar na tua história. Então, eu queria ver como é que vocês sugerem esses caminhos um pouco. E essa ideia de como se conectar também aí, né? Como, de repente, você aí, o Guilherme e o Luiz, daqui a pouco fazer um quadrinho juntos, entendeu? Junto uma galera do Sul, galera do Norte, entendeu? Já é um pretexto legal para fazer alguma coisa, né? Então, vamos falar um pouquinho disso. Vai lá, Guilherme. Bom, eu acho que, assim, quando eu comecei a divulgar mais meu blog, que era Splash Pages, que, por enquanto, está em hiato, parei com ele por enquanto, quando eu comecei a divulgar mais os posts que eu fazia lá, falando sobre quadrinhos e analisando quadrinhos e tal, eu comecei a ficar mais conhecido. Não super conhecido, mas pelo menos... Não, mas você faz umas resenhas... para uns 10, pelo menos. Você fazia ou faz umas resenhas muito boas. Valeu. Daí saí do 0 para o 10 do 100, né? Então, um pouquinho conhecido, eu fiquei conhecido, né? E daí comecei a conversar com outras pessoas que gostavam do blog e tal, que vinham conversar comigo também. E a partir dali eles viram que, bom, poderia dar algum suco essa parceria, né? E mostrar trabalho, né? Eu acho que isso é importante, né? Mostrar que tu domina o roteiro, por exemplo, no meu caso, de roteirista, né? Tu domina o roteiro, então falava sobre roteiro no blog, falava sobre
técnicas de quadrinhos, até me arriscava a falar um pouco sobre ilustrações também, né? Apesar de não ser meu métier. Mas eu acho que é isso, né? Se colocar, eu divulgava muito no Facebook, na época o Facebook estava um pouco mais bombante do que é hoje em dia, né? Bombante no bom sentido. E daí eu divulgava bastante nos grupos, né? Acho que os grupos também do Facebook são um lugar legal para divulgar o trabalho, principalmente para pessoas que tu não tem contato. Os eventos, muito importantes também. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a Comic Con RS, né? Que já tem bastante tempo. Eu acho que já tem mais de 10 anos, talvez. Não sei quantos anos tem, mas faz bastante tempo que existe a Comic Con RS, quase 10 anos, talvez. Né? E aqui a gente se conhece bastante, quem trabalha com quadrinhos se conhece pelos eventos, né? E às vezes tem eventos mais pontuais, às vezes eles acontecem em eventos que não são exatamente sobre quadrinhos, mas são feiras que acontecem na cidade ou em outras cidades do estado, né? Agora tem a Floripa Comic Con também, que é aqui perto do Rio Grande do Sul, a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que é da região sul também, né? Então são lugares que a gente pode trocar experiências e formar um pouco de público também. Acho que é mais ou menos isso. Não sei se faltou alguma coisa, mas é o que eu penso. Não, eu acho que é por aí mesmo. E você, Luiz, como é que é dicas aí, ou a abordagem de um roteirista em busca de desenhistas para contar sua história, assim? Como é que você vê isso? Então, cara, é bem isso mesmo, né? Eu costumo dizer que a gente vai paquerando ali o desenhista, né, aos poucos, é uma relação que ela vai sendo construída, você tem que ir, tá participando dos eventos, você tem que conhecer o trabalho do teu desenhista, né, ou de vários desenhistas que você gosta, você curte o trabalho. Eu escutei um papo outro dia sobre criar conexões. E quando a gente vai criar conexões, muita gente acha que é pura e simplesmente você pensar em alguém profissionalmente. E não é só isso. Você procurar, né, artistas que você está alinhado de alguma forma, que você curte o trabalho, e não só ficar esperando a oportunidade para chamar ele para um trabalho. Né? Vai lá, curte o trabalho dele, compartilha, você está interessado, né? Cria uma conexão de fato, não é simplesmente criar uma conexão vazia, né? É ir atrás mesmo de manter uma relação com aquele teu desenhista. Em alguns momentos a coisa pode ser um pouco mais comercial, né? Por exemplo, eu também tenho essa experiência de trabalhar com digital, mas eu sempre tive a sorte de estar há bastante tempo aqui no cenário local, então eu conheço boa parte dos ilustradores ilustradores no geral e ilustradores que trabalham com quadrinhos especificamente. Então não é muito difícil para mim, mas se eu for olhar lá para o início, foi uma relação que ela foi sendo construída aos poucos. A minha primeira exposição foi em 2009 e eu estava do lado de cartunistas que hoje trabalham comigo, né? Por exemplo, o Romas Mascarinho, eu tenho um quadrinho aqui com ele, que ele fez A Última Flecha junto com o Medina, Emerson Medina, que é o roteirista. Esse daqui é um quadrinho sensacional, cara. Também é uma história que se passa aqui, também envolve nação indígena, também é sobre vingança. A história é uma história curtinha, quase sem texto, tem bem pouquinho texto. Inclusive tem aqui um prefácio do Sidney Guzman, porque o Romas é roteirista da MSP há uns bons 10 anos já, há bastante tempo. Então, mas ele também é desenho. E a minha exposição, o Romas estava lá. E aos poucos eu fui conhecendo o Romas, gostando do trabalho dele, a ponto de hoje, se eu tiver um projeto, conseguir fazer uma parceria, né? Por mais que inicialmente a gente não tenha recurso, né? Então é uma construção, cara. Isso aí leva tempo, né? Mas pra gente, quando você está pensando em artistas de outro estado, não vou dizer que é uma exclusividade nossa aqui do Norte, mas quando você está pensando em artistas de outro estado, você precisa que essa conexão ela vá
às vezes, da rede social. Muitos artistas, eles demoram a pegar essa relação só pelas redes sociais, demora para pegar essa relação. Então, se você tiver nos eventos, isso deixa as coisas muito mais fáceis. Só que para a gente ir para São Paulo é um investimento bem alto, né? Só para ter uma ideia, em 2016 eu gastei uma bela grana para ir para São Paulo e a gente vendeu quase tudo que tinha na mesa e ainda assim voltou com prejuízo, entendeu? Então, eu pensei assim, tipo, eu preciso estar no evento, mas ele realmente, daqui a um tempo, eu não vou poder continuar indo sem que eu tenha um retorno financeiro. Então, é um pouco mais complicado, mas não é impossível, né? Esse nosso cenário apocalíptico, com sorte pós-apocalíptico, pelo menos trouxe essa ferramenta de maneira mais acelerada das lives e dos bate-papos virtuais e tal, né? Que eu acho que isso acabou ficando. Eu acho que mesmo que o pessoal volte a ter uma vida quase normal, aí isso vai ficar, né? E isso pode permitir essas novas parcerias também acontecer de uma maneira mais orgânica. Acho que você bateu um ponto muito legal, cara, que é isso. Assim, acho que fazer o quadrinho tem que ter uma conexão do desenhista, do desenho com o roteiro, né? Do desenhista com o roteirista, que vai além do que só contar aquilo de maneira objetiva, né? Assim, você tem um desenho legal, você tem uma história legal, vai ficar legal. Não necessariamente, né? Então, você tem que buscar, de repente, alguém que se conecte pelos seus interesses também, porque o tema daquela história tem a ver com quem está fazendo. Precisa ter algo mais, assim, senão pode ficar um pouco frio, né? É mecânico, né? Bom, a gente falou bastante. Eu acho... Falei. Não é assim, não chegar com o roteiro pronto, assim, eu tenho o roteiro pronto aqui, já tem que fazer tal coisa. Fazer uma parceria mesmo com eles. Falam, o que tu acha disso? Eu tenho esse tema, tu acha esse tema legal? Tu acha que tem a ver com o desenho? Vamos desenvolver junto essa história. E nesse sentido, né? Porque senão não é uma parceria, é uma imposição, é uma coisa que é de cima para baixo. Né? A gente vê, às vezes, alguns tipos de roteiro que, às vezes, querem ser tão específicos e criteriosos em algumas coisas que, na verdade, não estão contribuindo para contar a história, né? E às vezes, a artista, poderia ter uma solução melhor para determinada página, e aí você tem que estar aberto a isso, né? Tanto o artista a mudar um pouco para receber o texto do roteirista e vice-versa, né? Isso tem que ser uma via de mão dupla aí, né? Gente, a gente falou bastante assim de editais, né? Acho que para a gente ir para a reta final aqui, a gente falou de editais e falou do financiamento coletivo, né? Como às vezes fazer o público que não tem muita noção de que se produz quadrinho, né, no Brasil, como fazer o público conhecer essas ferramentas, né? Tipo, Catarse, tem um monte de coisa bacana no Catarse, e às vezes eu tenho a sensação de que é sempre a mesma galera que apoia, sabe? Assim, é sempre a mesma galera que compra, que normalmente são a mesma galera que produz, e de pouquinho em pouquinho você consegue atingir um público novo, né? Vamos tentar, só para fechar assim, como a gente pode tentar fazer isso que a gente já falou, que é bacana, mas tentar chegar em pessoas novas, né? Pessoas que não sabiam que isso existe, né? Sei lá, levar para a escola, levar para onde, né? Diz aí, Guilherme, e depois Luiz também, pode interromper um ao outro aí também. Eu acho que quando a gente puder, por exemplo, divulgar o nosso trabalho, já divulgar por esse tipo de campanha, né? Então, acho que isso já é um primeiro passo. Mas eu acho que um segundo passo é também quando tem campanhas uma dimensão maior no Catarse, nos outros
nas outras plataformas de crowdfunding, é compartilhar e mostrar que existe. Travando. Acho que travou. Acho que travou, Guilherme. Mas fala então um pouquinho, Luiz, aí a gente vê se o Guilherme volta. Sim. Não, então, aqui a gente tem um desafio, primeiro, que é fazer as pessoas conhecerem o Catarse, entenderem ele, como ele funciona, e também confiar. Por incrível que pareça, quando você falou de fazer as pessoas entenderem, aqui na região norte, por exemplo, as pessoas querem, por exemplo, pessoas fora do círculo, né, que não compram quadrinhos, elas querem te apoiar, né, porque te conhecem, gostam de você e do teu trabalho. E aí elas querem te dar o dinheiro, né? Vê a campanha, vê alguma coisa, quer te dar o dinheiro, não sabe como funciona. Mas eu já tive a experiência de colocar projeto no Catarse e pessoas do próprio círculo que compram quadrinho, às vezes que são quadrinistas, querem fazer a mesma coisa, porque não entendem a plataforma, não sabem como funciona crowdfunding. Eu vou ser um pouco chato aqui, eu acho que até, não sei, mas eu sou insignificante para o Catarse, então não tem problema. Eu acho que o Catarse poderia também investir aí um pouco mais nessa divulgação do que é a plataforma para tentar quebrar justamente essas bolhas, para ir fora dessas bolhas, porque o quadrinho nacional, algumas pessoas chamam o nosso mercado de cenário, né? O independente, enfim, o nacional. Chamam o nosso mercado de cenário em si, não um mercado. Então, a gente, apesar de ter produções incríveis, apesar de ter uma qualidade gráfica e de conteúdo muito boa, a gente não tem tanta força quanto uma grande empresa teria. E não tem tanta capilaridade assim. Então, eu acho que falta também um pouquinho o Catarse investir nessa divulgação. E a gente está sempre procurando. E quando eu digo a gente, não é só a gente do quadrinho de base nas cidades, fora as capitais, levando o quadrinho para a escola, mas também os grandes quadrinistas também fazerem projetos de levar um quadrinho para a escola, projetos que saiam da bolha, entendeu? Porque só a gente fazendo esse tipo de coisa, eu tenho um quadrinho que vai para a escola. Aqui a gente tem material infantil. Olha aí, que vai para a escola. A gente tem quadrinho que passa em edital e a gente distribui, né? A gente está fazendo isso, mas está chegando em pouca gente. Se os grandes nomes do quadrinho nacional também ajudarem nesse sentido, eu acho que a gente fura algumas bolhas aí, com certeza. Legal. Guilherme, travou a sua? Retoma aí. Você estava falando também da... Oi? Você estava falando aí, travou. Estou ouvindo. Que travou aquela hora. Fala aí, então. Você estava começando a desenvolver o raciocínio e aí travou. A gente estava falando dessa coisa de como tentar atingir, né, outras pessoas e tal, né? Isso que o Luiz falou, do Catarse investir mais em divulgação da própria plataforma, eu achei muito interessante. Acho que poderia ser também um passo. E outro passo, eu acho que é divulgar as campanhas mais bem-sucedidas, né? Porque elas, de certa forma, elas vão chocado assim com essa, mas essa campanha não precisava ter essa arrecadação tão grande e tal, mas às vezes é uma forma de a gente divulgar também a plataforma e divulgar que existe essa forma de financiamento para nossos trabalhos, que os artistas podem ser financiados, pessoas que estão querendo conhecer as obras, e eu acho que isso ajuda também a divulgar o tipo de financiamento, né, o financiamento coletivo. Sim.
que é isso que eu acho que a gente sempre vai bater nessa tecla quando a gente falar de quadrinho, é que é isso, a gente tem que furar a bolha e a gente tem que conseguir fazer o quadrinho chegar nas pessoas, né, no público. E é uma coisa que sempre me incomoda, é que eu vejo que nos eventos que você vai, por mais que eles sejam mega importantes e tal, quase sempre você tem as mesmas pessoas comprando, né? E é difícil você ter eventos em que você atinge pessoas realmente diferentes. O exemplo é tipo o FIC, é um exemplo disso. Você atinge pessoas diferentes. O evento que a gente faz aqui com o SESC, por exemplo, você atinge pessoas que não estão nesse meio, elas estão lá por outros motivos e descobrem o quadrinho, né? A gente tem que justamente buscar essa capilaridade, né? Como o Luiz falou. Gente, eu, por mim, continuaria conversando por mais algumas horas, mas a gente tem pouco tempo, na verdade, a gente está praticamente encerrando, né? Então, eu queria dar uns recados finais e pedir que vocês deem também seus recados e as suas recomendações e convites, né? Então, para quem viu até o final, assinar o canal aqui do Sesc Sorocaba e assinar o canal do Encontro Ilustra, né? Que a gente tem bastante material bacana das lives e tudo mais que a gente tem feito com diferentes artistas. Quem quiser conhecer o meu trabalho como quadrinista também pode seguir, está aqui no meu nome, Bartolo Marcel, né? E eu queria que vocês, então, falassem à vontade aí para a gente encerrar, como que pode te conhecer mais e conhecer mais o seu trabalho e conhecer mais outros artistas que você gostaria de recomendar. Fica à vontade para passar seus recados finais aí, eu agradeço demais. Vai lá, Luiz, que o Guilherme tá voltando. Mas é o momento jabá, assim, seu e de quem você quiser recomendar daí, né, da região, gente que você trabalhe junto, e pode passar alguns sites, algumas coisas, a gente depois tenta acrescentar na publicação e tudo mais. Passo para o Guilherme ou eu começo mesmo? Vai você primeiro, não tem problema. Beleza. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer, Marcel, pelo convite, queria agradecer ao Sesc de Sorocaba, porque esse é um dos trabalhos de base que faz muita diferença aí para a arte aqui produzida, arte independente produzida no país, e o Sesc, inclusive, ajuda muito nesse sentido. A gente tem Sesc também que está sempre produzindo a exposição, trazendo outros artistas, é muito legal. E é muito importante aí para o nosso cenário. Então, valeu mesmo. E isso, por exemplo, faz uma grande diferença na nossa visibilidade do pequeno artista independente, enfim, foi muita diferença. Então, agradecendo, agora eu queria dizer para vocês que vocês podem encontrar o meu trabalho no meu site, que ele compila quase tudo que eu faço, que é andradeluiz.com.br. Luiz Andrade ao contrário, vocês acham bem facinho. E perfeito, aí bacana. E as redes sociais, como está aparecendo aqui embaixo, é Andrades Luiz, tanto o Twitter quanto o Instagram, que é onde eu sou mais ativo, né? Onde eu publico mais as minhas coisas. Eu acho que basicamente é isso. Eu queria indicar aqui 2 quadrinhos para quem quiser conhecer o quadrinho feito aqui no norte do país. Os 2 têm resenhas minhas. Eu também publico matérias e resenhas toda quarta-feira no site Mapingua Nerd, que é um site cultura pop aqui da região, e tem sempre algum material meu lá. Legal. Então, aqui, eu não sei se eu podia 2, agora eu estou roubando, estou indicando 2. Pode A Última Flecha, que eu já comentei um pouquinho antes, que é um material do Começou Medina e do Romas Mascarenhas, material que pode ser conferido aí. Cara, é sensacional, sensacional. Posso mandar um para ti, cara, que eu tenho aqui em casa alguns. Vocês podem achar no site da editora. Legal. A Monomito Editorial. Vocês podem achar lá um material sensacional. Para não comer demais o tempo,
Vou falar rapidinho. Esse aqui é a Juricaba, que eu também comentei, do Ademar Vieira, do Jusilande Júnior, é do estúdio Black Eye. Vocês conseguem comprar pelo estúdio Black Eye e logo, assim que o material chegar em São Paulo, ele vai estar também na Ugra para vender lá. É isso. É uma loja bem importante para quadrinho independente, né? O Frederico está perguntando qual é o nome do site que você falou, acho que é das suas resenhas que ele está perguntando. Sim, o site é o Mapingua Nerd. Eu vou colocar aqui no YouTube. Ele está aqui no YouTube, o Frederico. Estou vendo aqui a mensagem. Prontinho. Bota no nosso chat aí o site, que aí a gente passa aqui também. Aí. E aí, Guilherme, cara, diz aí também recomendações e recados e o que você quiser falar. Beleza. Então, primeiro queria agradecer, né, ao Marcel, ao Luiz pela companhia, ao Sesc Sorocaba pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Essa atividade sem preço, assim, né, para gente que precisa divulgar nosso trabalho de todas as formas, tem que cavar nossos aparecimentos na mídia, nossos aparecimentos nos sites e tal. Para quem quiser comprar os meus quadrinhos, eles também tem na loja da Ugra, né, lá de São Paulo, na loja online da Ugra. Inclusive, tem na Amazon tem poucos, alguns. Tem o Bem na Fita, tá na Amazon, e tem o Desastres Ambulantes na Amazon também. Os outros pela Ugra vocês conseguem acessar. Legal. E algumas indicações, então eu vou fazer uma indicação de quadrinho gauchesco, bem gauchesco, que é a Liga dos Pampas, que fala sobre lendas gauchescas, que é do Jader Correia, e eu faço os diálogos, ele fez o roteiro e o argumento, né? Legal. E lá tem também um glossário sobre as lendas gauchescas, daí quem não é muito familiarizado sobre essas lendas pode encontrar lá. E daí eu quero me indicar um quadrinho queer, né, porque também sou queer, então acho que a representatividade é importante. Claro. Então, vou indicar o Pequenas Felicidades Trans, da Alice Pereira, que é uma autobiografia também, e é muito legal. Ela tem um estilo meio... como é que é o nome daquele artista? Agora me deu branco. O Chris Ware, isso. Ela é daí, da região também? Não, ela não é daqui, não. Legal. E eu participo do site O Vício também, e do site Literatura RS. Então, se quiserem dar uma olhada nas minhas escritas, estão por lá. Legal. Bom, gente, eu quero agradecer por vocês, né, toparem o convite. Eu acho que é importante a gente seguir fazendo esses encontros de qualquer maneira, né? E eu quero agradecer muito ao Sesc Sorocaba, que a gente já tem uma relação há alguns anos, né? O Ilustradoria começou no final de 2013, né? Então a gente já está há um bom tempo e acho importante e muito bacana que continue apoiando, né? Porque a gente sabe que o cenário não é fácil. Mas, de qualquer maneira, fica, então, de novo, um agradecimento ao Sesc e o convite para quem quiser seguir as redes sociais aqui, tanto do Sesc Sorocaba, quanto as do Encontro Ilustra, ou as minhas pessoais também, que, na verdade, é focada basicamente em trabalho também de quadrinhos e ilustração. E é isso. A gente vai ter outros papos, tanto lá pelo canal do Encontro Ilustra, ou daqui a 2 meses, né, vai ter novamente outro papo aqui pelo Ilustradoria no canal do Sesc Sorocaba. E agradecer quem assistiu ao vivo e quem vier a assistir depois, que eu acho ainda mais importante, porque uma vez na internet, está sempre na internet. Então, esse material é feito para ficar online, para quem quiser ver a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar, né? Então, gente, obrigado, foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado. E deu para ter pelo menos uma noção de que, cara, nosso país é muito grande,
e a diversidade é maior ainda, e a gente precisa se conectar. Basicamente é esse o recado. Mas valeu, gente.